Cartas, fotos, livros, construções, tudo isso registra a passagem do tempo. Mas existem seres com centenas ou até milhares de anos que produzem em seu interior uma maneira de identificar a sua idade por meio de anéis. E aí, já parou para pensar como é possível identificar a idade de uma árvore? Dendrocronologia. Parece até um trava-línguas, não é mesmo? Mas é o nome do método científico que define a idade de uma árvore com base nos anéis de seu tronco. Vamos explicar do grego para você. O dendro quer dizer o quê? Árvore. O cronos quer dizer tempo. E o logos expressa a ciência. E você sabia que o tempo de crescimento de uma árvore pode não ser de 12 meses? Isso mesmo, é um período variável, porque as árvores podem crescer 8 meses, 11 meses, 10 meses, enfim. O tempo em que ela cresceu, ou seja, os meses em que ela cresceu, corresponde ao tempo, ao ano. E uma coisa que não podemos esquecer é preservar a importância da floresta, a importância da árvore, porque ela traz diferentes benefícios para o ser humano e para a natureza, servindo de abrigo aos animais, ninhos, também servindo para a questão de frutas, árvores frutíferas, enfim, temos N possibilidades aí para destacar. A madeira também é muito importante, mas isso fica para um próximo episódio. E para falar melhor sobre o assunto e com mais propriedade, conversamos com o professor Afonso Figueiredo Filho, do Departamento de Engenharia Florestal do campus de Irati da Unicentro. A idade da árvore ou de uma floresta é sempre algo que desperta a curiosidade de nós, seres humanos. Mas também é uma informação importante no manejo de florestas, né? Então vejam que tem uma ciência que cuida desse tema, chamada dendrocronologia, né? É uma ciência que foi desenvolvida a partir de 1901 por Andrew Douglas, né? Mas quem primeiro despertou para esse tipo de estudo foi lá Leonardo da Vinci, ainda no século XVI. Ele estudou muito, né, essa questão da anatomia da madeira. E aí ele percebeu que as árvores, muitas delas, ou muitas espécies, têm por característica crescer um anel por ano. Então, nessas espécies, que são muitas, é possível então você determinar a idade das árvores, e não só determinar a idade das árvores, mas também estudar o seu crescimento passado. Assim é possível então você recuperar todo o crescimento que uma árvore teve no passado, em diâmetro, em altura, em volume, né? E isso é muito importante nos estudos de hoje, na parte de modelagem matemática, para prever o crescimento futuro. Obviamente que para saber fazer qualquer projeção para o futuro, eu tenho que saber o que aconteceu no passado. E a análise tronco permite que a gente faça isso. Existem dois métodos para determinar o crescimento passado e a idade das árvores por meio da dendrocronologia. Um método que a gente chama de método direto, que é um método destrutivo, você retira discos ao longo do tronco, né? Ou então você pode também usar um método que a gente chama de indireto, né? Que é um método então que você não destrói a árvore, você simplesmente com um trado de incremento, que a gente chama, trado de Preser, você retira um rolo de incremento e faz os estudos sobre este rolo. A gente retira discos ao longo do tronco, ou fatias, como a gente chama, né? E essas fatias a gente mede, né? Estabelece aqui os raios, e a gente em geral mede 4 raios para ter uma média dos raios, e depois com os raios a gente determina o diâmetro, e aí a gente consegue reconstituir todo o crescimento passado em diâmetro, altura e volume. Tudo diretamente e com grande acurácia, né? Muitas vezes a gente quando a árvore tem uma taxa de crescimento grande, então os anéis são mais facilmente mensuráveis, né? Mas quando os anéis, você está trabalhando, por exemplo, com uma espécie nativa, que a taxa de crescimento é pequena, então há uma grande dificuldade em medir os anéis, contar ou medir os anéis, né? E aí a gente usa o Lintab, que é um equipamento que tem aqui do lado,
né, que nos auxilia, quer dizer, é um equipamento que permite, né, a medição, porque tem uma lupa, você enxerga melhor para a definição dos anéis. A contagem e a medição dos anéis vai depender da taxa de crescimento que a espécie tem. Aqui eu tenho um exemplo de um Pinus teda, né, que cresceu livremente, sem competição, né? Então a gente vê que os anéis são bem largos e fáceis de medir, né? Ao passo que quando a gente trabalha principalmente com as nossas espécies nativas, elas têm muita competição, a taxa de crescimento é pequena e daí dificulta a medição dos anéis e também a acurácia do procedimento. Então a dendrocronologia é uma tecnologia usada há mais de um século na Europa, Estados Unidos, Canadá, mas aqui no Brasil nós passamos a usar a tecnologia só a partir de 1960, principalmente nos cursos de engenharia florestal, né? Atualmente a técnica ela é usada bastante, né, nas nossas florestas nativas, com a finalidade de fazer estudos, né, do crescimento das nossas espécies nativas. E aí, em geral, é difícil você aplicar o método direto, né, porque o método direto é destrutivo, como vocês viram, é preciso retirar discos ao longo do tronco. Então, nesses casos, atualmente, a gente tem usado muito o método indireto. O método indireto não precisa derrubar a árvore, né? Você usa esse equipamento aqui que é chamado trado de Presler. O trado de Presler é um arco de pua do carpinteiro, só que é uma broca oca, né? Então você retira essa broca, né? Ela é oca e aqui dentro tem um extrator, né? Então você, depois que insere, né, faz a perfuração no tronco, né, aí você pega e retira o rolo de incremento do tronco. O rolo de incremento a gente em geral coloca em suportes como esse daqui, né? Coleta, isso aqui é o rolo de incremento de uma árvore inteira. Aqui é a parte da casca, essa aqui é provavelmente da embuia ou acho que da embuia, da nossa embuia aqui. Então veja que é um rolo de incremento bem longo. E aí, o que achou da curiosidade de hoje? Só não vai sair cortando as árvores da sua rua para descobrir a idade dela. Uma opção e uma ótima opção é você ingressar no curso de Engenharia Florestal ofertado no Campus Irati da Unicentro. E já aproveita, deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreva em nosso canal para receber todas as atualizações dos nossos próximos episódios. Até lá. Meu Deus do céu, cara. São 3 palavras, daí a gente põe a grafia. Tá. Mas dá pra apontar pra árvore? Só não vá quebrando todas as árvores aí da sua rua para ver os anéis dela. Uma ótima... assim que tá no texto. E você sabia que o jardineiro é Jesus e a árvore somos nós? Só não vai saindo cortando as ruas da sua... Cortando as ruas, não cortando as árvores da sua rua. Tirando anéis. Tirando anéis aí, vai lá. E faz os estudos sobre este rolo.